Você sabia que alfaiataria não é um tecido? Para algumas pessoas vai parecer óbvio, para outras isso ainda é um pouco confuso, meio nebuloso, se é um tecido ou é o que, afinal, alfaiataria. Uma saia de linho, por exemplo, poderia ser considerado alfaiataria? Então, hoje nesse vídeo eu vou te mostrar de forma clara e prática como você identificar o que é uma alfaiataria e como ela pode aparecer no seu armário. Então, para entender tudo, fica até o final desse vídeo. Oi, eu sou Stephanie Liazzi, consultora de estilo e idealizadora aqui da Verdade do Vestir. E aqui a gente fala sobre estilo pessoal com clareza, com leveza, sem pressão, para transformar o estilo em fonte de paz. Então, se isso faz sentido para você, fica por aqui, já aproveita para curtir esse vídeo, compartilhar e também se inscrever aqui no canal e acompanhar os vídeos que a gente traz semanalmente. Bom, o terno, a alfaiataria foi e ainda é a roupa que foi eleita pela burguesia para simbolizar tanto o trabalho quanto o trabalho intelectual. E não à toa a gente costuma usar o termo colarinho branco. O terno e, consequentemente, a alfaiataria foi a solução estética que representa o cenário econômico e social estabelecido desde lá do século XIX, que une e representa a praticidade, a eficiência, a distinção e até mesmo a famigerada elegância. E foi inclusive com a invenção ali do terno que houve de fato uma maior demarcação de gênero no vestuário. E não que as roupas de homens e mulheres eram iguais antes disso, mas não eram assim tão diferentes também. Homens usavam muitas coisas das quais hoje são apenas para mulheres. Então, com a criação do terno, de fato houve essa marcação maior de gênero. E quando a gente fala de alfaiataria, o termo alfaiataria, ele se refere muito mais ao tipo de modelagem e construção da peça do que de fato ao tecido. Aqui na tela você consegue ver 3 blazers diferentes, em tecidos diferentes. Porém, os 3 construídos da mesma forma, na mesma modelagem, ou seja, os 3 são blazers, ou seja, estão dentro ainda da categoria de alfaiataria, mesmo sendo confeccionados em tecidos diferentes. Com isso, a gente pode pensar que as características principais de uma alfaiataria são 3. A estrutura da peça, então, ombros no lugar, a costura é toda muito alinhada e muito precisa para que o caimento seja algo crucial nessas peças. Corte técnico, ou seja, por muitas vezes essas peças de alfaiataria têm muitas linhas mais retas, então que trazem de fato mais estrutura para a peça e algumas linhas diagonais para trazerem certo movimento ali para as peças. E os acabamentos, como pregas, forro, vincos, botões de fechamento, e tudo isso ajuda ainda mais a que a gente identifique que uma peça é da categoria de alfaiataria ou é de qualquer outra categoria. Então aqui eu quero que vocês vejam essas 2 saias. A primeira é uma saia evasê de linho. E a segunda é também uma saia de linho, porém na modelagem lápis. Ou seja, ela tem uma estrutura e uma modelagem de alfaiataria, o que significa que só essa saia lápis entra na categoria de alfaiataria, mas você percebe que as 2 são exatamente do mesmo tecido. Então, por isso que a gente diz que não é o tecido que define, mas sim a modelagem e a construção da peça que define ela ser de alfaiataria ou não. Peças típicas de alfaiataria são blazer, camisa, calça com corte mais reto, saia lápis, colete, um vestido mais estruturado e com um caimento mais alinhado ao corpo. Já peças híbridas pode entrar shorts de alfaiataria e mesmo um macacão estruturado que entre na categoria da alfaiataria. Se ele tiver, por exemplo, elementos que aparecem num blazer, que aparecem numa camisa, que aparecem num colete, e ele pode aparecer ali no macacão e sim ser considerado uma peça de alfaiataria.
Então, reforçando, se a pergunta vier, Stephanie, uma saia de algodão pode ser de alfaiataria? Sim, ela pode ser de alfaiataria se ela estiver dentro de uma construção, de uma modelagem que se refira à alfaiataria, que se refira à estrutura, ao corte e à modelagem referente à alfaiataria. E essa confusão acontece das pessoas acharem que a alfaiataria acaba sendo um tecido e que não tem nada a ver com isso, porque muitos associam a alfaiataria diretamente a um tecido, como ao linho, a uma lã fria, ou também associam à formalidade, como roupas que a gente usa no escritório e que de fato as roupas usadas em dress codes de grandes escritórios sim são de alfaiataria, mas isso não significa que uma roupa é de um tecido chamado alfaiataria. E ele também não está totalmente ligado a essa alta formalidade. Existem outras peças que podem ser consideradas como uma formalidade maior e que elas podem não estar dentro dessa categoria da alfaiataria, mas sim a alfaiataria tem uma formalidade maior nas peças. E associam também a elegância clássica, como eu disse, a famigerada elegância que a gente ouve tanto por conta da gente ouvir tanto nos últimos anos sobre o uso do blazer para mulheres trazerem autoridade e tudo isso que foi colocado cada vez mais foi ficando em evidência esse termo da alfaiataria, só que nunca é muito explicado porque não necessariamente é necessário, porém acaba criando uma confusão na cabeça das pessoas e como não é muito o normal que as pessoas saibam sobre tecido, saibam diferença de tecido ou entendam sobre isso, acaba que fica essa confusão meio que natural sendo levada para frente e a pessoa sabe visualmente o que é uma alfaiataria, mas não sabe explicar, não sabe dizer se é um tecido que é alfaiataria, não sabe dizer se é, como eu tô dizendo, que é a construção da peça, que é a modelagem da peça, se aquilo sim é alfaiataria ou não. E quando a gente fala de alfaiataria, apesar de ela se encaixar nessa alta formalidade, dela se encaixar nessa elegância clássica que dizem, ela também pode ser muito descolada, muito moderna, ela pode ser colorida e ela pode ser inclusive usada de forma um pouco mais casual, que é o que a gente vê muito hoje por aí sendo usada com tênis, sendo usada com camiseta, camisetas divertidas. Então, isso pode acontecer até para a gente criar o high-low, que a gente chama, ou para que a gente equilibre as formalidades das peças, e que a gente consiga também encaixar um pouco melhor, que a gente consiga trazer peças que a gente goste para o nosso estilo, mas que não fique nem 8 nem 80, né? Nem formal demais e nem informal, nem muito casual demais. Então a gente consegue usar as duas peças juntas e cria uma estética diferente e uma estética que para muita gente é muito confortável, visualmente, fisicamente também. Então, com isso, eu quero que você pare para dar uma olhadinha no seu armário. Quantas peças dentro do seu armário são de fato, agora que você sabe exatamente o que são as peças de alfaiataria, então, quantas peças de fato são de alfaiataria dentro do seu armário? Você tem blazers, você tem calças, coletes, saias, vestidos. Quais são as categorias de alfaiataria que você tem dentro do seu guarda-roupa? Você já tinha parado para pensar nisso? Parado para pensar se você tem alguma peça ou se você tem mais peças informais do que formais? Se você sabia diferenciar essas peças e, nossa, eu nunca tinha pensado que aquela peça que eu gosto tanto, ela é de alfaiataria e eu uso muito ela e de diversas formas. E aí também você tentar identificar quais são esses tecidos que aparecem nessas peças de alfaiataria que você tem dentro do seu guarda-roupa. Então, é de algodão, é de linho, é de poliéster, é de poliamida, é de viscose, é do quê? Qual é o tecido que aparecem nessas peças? Eles são mais estruturados?
né? Então eles são mais durinhos, eles criam uma estrutura maior no corpo, eles são mais fluidos, eles são mais molengas, eles são menos estruturados. Então isso é interessante também você entender para você também, de repente, captar alguns elementos do seu estilo ali que já estão se repetindo. São peças mais coloridas, são peças mais neutras, como são as texturas dessas peças, são peças estampadas, são peças lisas. Então, tudo isso é interessante de você identificar dentro do seu armário quando o assunto é alfaiataria. E é lógico que você não é obrigada a trazer alfaiataria para o seu guarda-roupa para que você tenha um estilo mais elegante, mais sofisticado, que você transmita mais autoridade. Como eu disse, a gente foi muito acostumada a ver esses tipos de conteúdo aqui na internet sobre como mulher passar uma autoridade no trabalho e automaticamente isso ser referenciado ao blazer, ao cabelo dividido no meio, ao batom vermelho, a esse combo junto. Inclusive, eu falo num vídeo sobre isso e tá bem interessante esse conteúdo, eu vou deixar aqui no card para você ver. Mas se você tem interesse em trazer alfaiataria, mas gostaria de trazer de uma forma diferente, talvez não tão formal, talvez não tão tradicional e clássica, é claro que a gente pode adaptar, porque blazer, por exemplo, é uma categoria de peça. Então, como é esse blazer? Então, exatamente como que é essa modelagem? Ele tem uma lapela mais curta, ele tem aquelas lapelas mais compridas. Tem bolso, não tem bolso, tem botão, quantos botões? É só um botão de fechamento? Tem mais de um botão? Ele é um, ele tá numa cor lisa, ele tá numa estampa, ele tem uma textura, ele é em qual tecido? Porque como eu disse aqui ao longo do vídeo, por exemplo, a gente pode pensar num blazer preto. A gente está pensando somente na cor. Se a gente muda o tecido desse blazer para um blazer ou de moletom ou de linho, ele já muda totalmente a formalidade da peça e automaticamente traz mais casualidade para o look. Então, se você quiser colocar esse blazer de linho, de moletom com uma calça jeans, com um tênis, ou se você quiser colocar ele com uma calça mais estruturada e aí você colocar com tênis, ou você colocar com a calça jeans e colocar com salto, então você pode ir fazendo essa brincadeira de misturar com diferentes peças de diferentes formalidades para você trazer até mais graça para o seu look. Então, isso pode ser bastante interessante. E aí, numa mesma peça, sabe aquela questão da repetição que eu sempre falo sobre estilo e de que não é uma repetição para ser mesmice, para ser uma chatice? Você pode pegar essa peça de moletom, de linho preto, que é menos formal, e se você misturar com outras peças mais formais, menos formais, com estampa, com cores, com sapato de salto, com sapato sem salto, com tênis, você vai fazendo essa brincadeira, você mantém uma repetição de alguma forma que faça sentido, obviamente, para o seu estilo, e você vai perceber que os looks não vão ficar chatos, não vai ficar aquele uniforme da mesma forma que você combina sempre. E aí vai ficar muito mais fácil, muito mais divertido, muito mais leve você se vestir e você vai amar aquela peça. Ela vai se tornar talvez até uma peça ícone dentro do seu guarda-roupa. Ela vai com certeza falar muito com o seu estilo. Então, é assim que a gente faz para que a gente traga a consistência de estilo, mas de uma forma que não seja chato. Porque, de novo, assim como qualquer outra tendência, qualquer outra ferramenta que a gente encontra dentro da moda, a alfaiataria nada mais é do que outra ferramenta. É uma forma ali de se vestir, de você se encontrar de uma forma mais formal, mas ela não precisa ser uma regra. Esse é o ponto principal de você captar e absorver desse vídeo. Então, alfaiataria não é tecido e também não é formalidade obrigatória. É modelagem, é construção, é acabamento. E quando você entende isso, você amplia as suas possibilidades dentro do seu armário, do seu guarda-roupa. E agora me conta, você tem alfaiataria dentro do seu guarda-roupa, do seu armário? Você percebeu que gosta desse tipo de construção, de modelagem?
E como que você costuma usar esse tipo de peça? Me conta aqui pra gente continuar esse papo aqui nos comentários. E aproveita, lógico, para curtir esse vídeo, para compartilhar com aquela amiga que ama uma alfaiataria, que você já lembrou dela assim que você começou a ver os exemplos, você falou: "Nossa, fulana tem que ver esse vídeo". Então, aproveita para mandar para ela e se inscreve aqui no canal também, ativa as notificações para receber todos os vídeos novos semanais que saem por aqui. E eu te espero com certeza num próximo vídeo. Até mais. Tchau.